Fala, meu querido, fala, meu jovem guerreiro da PM Santa Catarina. Viemos aqui gravar mais uma aula para o nosso edital, tá? A aula 5, nossa sequência de aula de direito penal. A gente vai trazer aqui dos crimes contra a administração pública, que é uma forte aposta minha na prova da PM Santa Catarina, tá bem? Eu trouxe aqui os principais crimes, tá? Que tem incidência em provas da CESP. Então, cara, peço que tu comente aí, deixe teu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos incentivar a seguir gravando mais vídeos para vocês aí. Pessoal, bom dia e boa tarde, boa noite também. Não dei para vocês aí, não sei que horas tu tá vendo esse vídeo. E sem mais enrolação, vamos lá, porque eu sei que o tempo é curto e é muita coisa para estudar. Pessoal, a gente sempre começa com o conceito de funcionário público também, para te saber quais são os crimes praticados por funcionário público ou contra o funcionário público. Tem que saber a teoria de o que ou quem são os funcionários públicos, porque esse conceito também ele cai na prova. Não basta só tu saber, tem que saber também que ele cai na prova. Tá lá no artigo 320 do Código Penal. Ele diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. O que seria, embora transitoriamente ou sem remuneração? Aquele agente ali que no dia das eleições ele fica coletando teus dados ali, tua biometria para poder te passar na maquininha ali para te poder votar. Aquele cara ali é funcionário público, pessoal. Embora que transitoriamente ele esteja ali exercendo aquela função, ele é um funcionário público também. Então ele pode responder por vários crimes aí cometidos como contra a administração pública. Aqui a gente traz a equiparação, tá? Quem se equipara ao funcionário público. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Tá bem? Eu vejo mais na tua prova caindo mais o conceito do que um exemplo sobre isso. Tá bem? Tu tem que saber quem se considera funcionário público, que está no artigo 327, e as figuras equiparadas que está no parágrafo 1º, tá? Que são quem exerce emprego ou função em atividade paraestatal e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada, tá bem? Com o Estado ali, para a execução da atividade típica da administração pública, tá bem? Aqui ele pode botar tanto típica quanto atípica, mas fica errado, pessoal. Também tem que ser uma execução de uma atividade típica da administração pública, meu caro. Só aqui, o parágrafo segundo ele traz uma hipótese, tá? Ele traz uma hipótese de aumento de pena para determinadas figuras da administração pública, tá bem? Ou seja, ali quem tem mais responsabilidade, quem mais coordena e quem mais manda ali, diz o nosso parágrafo segundo. A pena será aumentada da terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, ou seja, dos crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração, forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, não é indireta, é direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, meu caro, tá bem? Esses casos aí, se esses funcionários que se encaixarem nesses casos cometerem um crime, além da pena base, eles terão um acréscimo da terça parte de aumento de pena. A gente começa aqui, pessoal, já com os crimes, tá bem? Aqui eu selecionei os principais crimes, tá? Praticados por funcionário público contra a administração pública, tá bem? Um dos principais é o peculato, que está lá no artigo 302 do nosso Código Penal. Tá bem? Peculato é quando é o furto, só que é um furto cometido pelo funcionário público, tá bem? O funcionário público vai lá, pega para si algum item, um notebook, por exemplo, da repartição leva para casa, se apodera daquele item ali, com o intuito, né, de furtar aquele item, e ele comete o crime de peculato também. Para o funcionário público, o crime é peculato, tá bem? Peculato. Eu só dei o exemplo do furto para te entender o que que seria peculato. É quando o funcionário público, olha só, ele apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Público ou particular, que tem em posse, tá? Em razão do cargo, tá bem? Em razão do cargo. Ou ele desvia, pessoal. Ou desvia em proveito próprio ou de terceiro. Ou ele pega aquele notebook, tá? Que ele tem em razão do seu cargo, tá? Da repartição que ele trabalha e dá para um filho dele, dá para um irmão dele, tá? Esse é o peculato. Ele pegou um bem que não era dele, pegou um bem que era da administração pública, passou a mão naquele bem e praticou um crime de peculato, tá bem? Não é furto, é peculato, tá bem? Reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bem? É uma peninha bem forte para quem pratica esse crime de peculato. Olha só, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse, olha só,
embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para quem seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Ou seja, pessoal, ele trabalha numa repartição A, tá bem? Mas ele tem acesso à repartição B. Aí ele vai lá e passa a mão num notebook, passa a mão em 10 pacotes de folha de ofício. Ele pratica o crime de peculato de qualquer forma, porque ele tinha acesso àquela repartição, também em razão do cargo que ele tinha. Pessoal, aqui a gente tem a figura do peculato culposo, também está aqui o administrador, o funcionário público, tá? Digamos que ele deixou a porta aberta do prédio, tá bem? No fim do expediente, esqueceu de fechar aquela porta culposamente, tá? Agindo de forma negligente ali, ele acabou esquecendo de fechar a porta do prédio. Acontece que alguém entra naquele prédio e furta uma mesa, tá? Furta uma mesa de madeira ali da repartição dele, leva mais alguns itens como notebooks ou celulares da repartição pública. Nessa hipótese, pessoal, ele vai responder por peculado culposo na modalidade culposa, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, pessoal, tá bem? Só o que cai mesmo na prova é isso aqui, ó. No caso do parágrafo anterior, ou seja, no caso deste parágrafo, tá, do peculado culposo, a reparação ao dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele repara o dano posteriormente, reduz a pena de metade, tá bem? Vamos exemplificar, tá? Foram na repartição, ali levaram os objetos da repartição por culpa do funcionário público que deixou a porta aberta da repartição, tá bem? Uma pessoa de fora da repartição levou isso. Também pode ser irano também. No caso de ele reparar o dano, ou seja, pagar os valores do notebook, celular e tal, que levaram antes da sentença, ele terá a sua extinção da punibilidade, ou seja, ele não pegará nenhum crime, ele não será condenado. Mas se por exterior à sentença ele pegar e indenizar a repartição pública ali, tá? Pelos danos que foi causada a repartição por culpa dele, né? Que acabou rateando ali e deixou entrar ali na repartição pública, ele terá a pena reduzida da metade. Ou seja, se ele pegou, olha só, se ele pegou 1 ano, pegou pena máxima, 1 ano, ele vai ter pena de 6 meses, tá bem? Meu querido, tá bem? Meu querido, olha só. Concussão cai muito em prova e tu tem que saber o verbo da concussão também e mais algumas características que eu vou te mostrar aqui, porque a CESP adora trazer o crime de concussão e dizer que é corrupção ou prevaricação. Olha só, pessoal. Presta atenção no verbo do artigo 316. Ele diz que exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, ou seja, antes de assumir a função, mas em razão daquela tua função, vantagem indevida, reclusão de 2 a 12 anos, concussão, pessoal. Vamos dar mais membrada aqui. O que que é concussão, pessoal? É quando tu exige, exigir, o verbo é exigir. Falou em exigir na tua prova da PM, tu marca concussão de olho fechado. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função. Olha só, ainda que fora da função, ou seja, ainda que tu não esteja fardado trabalhando, tu exige uma vantagem indevida, tá? Em razão da tua função de policial. Em razão da tua função de policial, tu exige uma vantagem indevida. Olha só, tu não precisa estar fardado, ainda que fora da função. Ou também, pessoal, ou antes de assumir a função. Ou seja, eu estou indo para o curso de formação básico de policial militar, tá bem? Eu quero que tu me dê R$ 1.000 por mês para mim não te multar quando passar aqui. Ou seja, antes de tu assumir tua função, mas em razão daquela função que tu vai assumir, tu tá pedindo vantagem indevida para aquela pessoa, tu tá exigindo vantagem indevida daquela pessoa. Tu me dá R$ 1.000 por mês, senão eu vou te multar sempre, não quero nem saber. Tá exigindo daquela pessoa uma vantagem indevida, tá bem, pessoal? Corrupção passiva, tá bem? Aqui é o crime cometido pelo funcionário público contra a administração pública, tá? A corrupção ativa é o particular que comete contra a administração pública. Na passiva, é o funcionário público que comete contra a administração. Olha o que que diz o nosso artigo 317. Tu tem que estar ligado nos verbos. É o verbo que diferencia a corrupção passiva da ativa e da concussão, tá bem? Olha só. Quando tu solicita, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, olha só, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Mas em razão da tua função de policial, tá bem?
vantagem indevida, ou aceitar, olha aqui o outro verbo, ou aceitar promessa de recebê-lo, pessoal. Ou seja, tu vai aqui pro tiozinho, ó, que tá com o farol queimado, e solicita pra ele. E aí, meu, eu tô vendo que tá com o teu farol tá queimado aí. Quem sabe tu não consegue uns pila aí. Eu te libero e não vejo nada aí. Pede uma ajudinha pra ele. Senão não chega a ser uma exigência, não chega a ser algo mais forte. Mas tu dá uma insinuada ali com ele e pede uma vantagem indevida, tá bem? Neste caso, pessoal, vai ser caracterizado o crime de corrupção passiva. E agora eu te faço uma pergunta. Se o particular não te der o dinheiro, vai ter acontecido o crime? Vai, pessoal. Entendimentos dos tribunais superiores dizem que independentemente do crime se consumar, tá consumado o crime de corrupção passiva. Não precisa ser entregado o valor ou qualquer vantagem indevida que foi pedido pelo funcionário público para o particular. Ou seja, ele solicitou, ele recebeu ou ele aceitou uma promessa de receber a vantagem. Está caracterizada a corrupção passiva, que tem pena de 2 a 12 anos, pessoal, tá bem? E olha só, já na corrupção ativa, na ativa, quem oferece a vantagem indevida é o particular. Ou seja, ela está oferecendo para o sargentão aqui uma vantagem indevida, um dinheiro indevido, tá? Para liberar ela da barreira ou porque ela tá com algum farol queimado, tá bem? Ela chegou e falou para ele, ó, alivia aí, meu, alivia aí. Alivia aí, ele aliviou para ela, deixou ela passar e recebeu a vantagem, tá bem, pessoal? Aqui a gente tem uma casa de aumento de pena, que diz que a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional, pessoal. Aqui a gente tem a corrupção passiva privilegiada, que ela é queridinha da Sebrasp. Ela é queridinha da Sebrasp, porque ela pode se confundir, pessoal, com a prevaricação, tá bem? Mas fica tranquilo que tu não vai ficar com dúvida. Vou trazer uma observação aqui embaixo, depois da explicação da corrupção passiva privilegiada. Olha o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever profissional, cedindo a pedido ou a influência de outrem. Ou seja, pessoal, alguém chega pra ele e fala assim, ó, meu, não muda aquele cara ali, meu, aquele cara é meu bruxo. Tu cedeu a um pedido ou a uma influência de outra pessoa e responderá pelo crime de corrupção passiva privilegiada, tá bem? Por que que tu não vai responder por prevaricação, pessoal? Por quê? Porque, pessoal, olha só, na prevaricação, a motivação está ligada à satisfação ou interesse pessoal, tá bem? Na prevaricação, foi tu, por teu sentimento, por teu interesse pessoal, porque tu é amigo daquela pessoa, tu prevaricou, tu não quis multar aquela pessoa. Já na corrupção passiva privilegiada, pessoal, tu foi induzido pela outra pessoa, ou seja, ele foi lá e botou um papinho em ti, falou que era amigo dele e tal, e não queria que tu multasse ele. Tu foi lá, cedeu ao pedido ou influência dele e não multou, pessoal, tá bem? É detenção, tá? De 3 meses a 1 ano, ou multa, que é uma pena mais baixa. Mas não se deve confundir com a prevaricação. A prevaricação tá ligada a teu sentimento pessoal, tá bem? Olha só, prevaricação deixei exatamente aí para passar mais fácil. Prevaricação, retardar. Olha só, pessoal, o verbo retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá bem? Aqui, pessoal, tu viu que o cara tá com o farol queimado, mas tu não pediu dinheiro, tu não pediu nada. Só deixou o cara passar na barreira com o farol queimado. Ou seja, tu prevaricou, tu devia ter multado aquela pessoa, tá bem, pessoal? Devia ter multado aquela pessoa. Tu deixou de praticar um ato de ofício ou contra disposição expressa em lei, para satisfazer teu interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Com incidência criminosa, tá bem? Bota um asterisco aqui, porque tem um pouco a ver aqui, tá? Com o nosso cargo de policial militar. Olha o que diz esse artigo. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Aqui, pessoal, ocorre num caso em que tu e um sargento ali, tá? Patrulhando na rua, tu, soldado, acaba te excedendo ali numa abordagem e acaba lesionando uma pessoa, tá? Acabou extrapolando o que tu deu, teus poderes ali e lesionou uma pessoa na revista
uma revista pessoal ali, tá bem? Era só uma revista comum, tu acabou, foi lá, bateu no cara. Neste caso, pessoal, o sargento ele deveria ter responsabilizar. Se ele não te responsabilizou, ele vai responder pelo crime do 320 com decidência criminosa, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Também tem a hipótese, tá os dois soldados ali na viatura. Na mesma hipótese, tu acabou te excedendo na abordagem, bateu no cara, o soldado ele não, olha só, não levou o fato, tá bem, ao superior para te responsabilizar. Então, tu vai poder responder por lesão ou abuso de autoridade, no caso, né? E o soldado por condescendência criminosa, o outro soldado que estava contigo. Pessoal, aqui é dos crimes, olha só, do particular, olha só, do particular, do paisano contra a administração pública, tá bem? Aqui eu trouxe menos crimes, mas os mais importantes. A corrupção ativa eu já trouxe lá atrás, então não vou trazer aqui, para não ficar repetitivo. Aqui a gente tem o crime de resistência, pessoal, tá bem? Que é muito. Tu vai ver muito isso na tua função de policial militar, a pessoa resistindo a determinado fato. Vamos exemplificar aqui, olha só. Opor-se à execução de ato legal, ou seja, é um ato legal, pessoal, tá bem? Mediante violência, olha só, é violência, mediante violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo, ou a quem seja prestando auxílio. Pessoal, tu foi lá, pegou o pessoal, pegou uma gurizada traficando em flagrante. Tu pegou e deu voz de prisão em flagrante e foi lá algemar eles. Mediante, tu foi praticar um ato legal, mas mediante violência, eles tentaram se evadir, tentaram te lesionar, começaram a te ameaçar, ficaram resistindo àquela prisão, tá bem? Ficaram resistindo àquela algemação. Neste caso, pessoal, tu poderá conduzir eles para a delegacia ou lavrar um TC aí, tá bem? Pelo crime de resistência, eles resistiram a um ato legal, ou seja, eles estavam fazendo um crime ali, tá bem? E tu legalmente foi prender eles. Eles resistiram, responderão pelo tráfico e pela resistência, pessoal. Detenção de 2 a 6 meses. Aqui tem a desobediência, pessoal, tá bem? Olha só, a desobediência não ocorre lesão, não ocorre ameaça, tá bem? A desobediência é, como se diz ali, é uma desobediência. Olha o que diz esse artigo. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Desobedecer a ordem legal, tá bem? Aqui a gente tem mais comum, é o exemplo da Lei Maria da Penha. O juiz determina que o agressor, ele não se aproxime da vítima. Tu vai lá, tu não chega a bater na mulher, tu não faz nada com a moça, mas tu quebra a distância que tinha que ficar perto dela. Ou seja, tu desobedeceu uma ordem do juiz que era não chegar perto dela, tá bem? E trazendo pra nossa seara policial, tu pede pro cara, bota a mão na cabeça, vira o negócio pra mim. O cara caga pra ti, ó, cagou pra ti, não fez nada, ficou lá de braço cruzado e tal. Cara, se ele seguir te desobedecendo, tu pode sim pegar e lavrar um TC por desobediência ou pode conduzir ele pra delegacia, dependendo do que o teu estado adota, entendeu? Por que que não a desobediência ela não se confunde com o crime de resistência? Porque aqui o cara ficou parado aqui e não quis obedecer o policial. Lá ele tentou brigar com o policial, tentou se evadir ali, tá bem? Pra não cumprir o que o policial determinou ali, para o policial não levar ele preso. Aqui a gente tem o desacato. O desacato, pessoal, ele tá ligado mais à ofensa ao funcionário público. Diz que desacatar ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, pessoal, tá bem? Pessoal, se tu tiver a paisano, tá bem? A paisano, tu pode ser desacatado. Por quê, pessoal? Porque é no exercício da função, ou seja, tu fardar trabalhando ou em razão dela. Alguém te conhece, tu só é homem fardado, não sei o que lá, seu M, seu B. Ele te xinga aqui, pessoal. Olha só, em razão da função ou quando tá na função de policial militar. É um xingamento, tá bem? Aí ele será conduzido à delegacia por desacato. Pessoal, era isso que eu tinha pra hoje, tá bem? Espero que tu tenha curtido o nosso vídeo. E se tu quer mais alguma aula que não tem aqui no canal sobre alguma espécie, sobre algum crime ou sobre alguma matéria de legislação, tu comenta aí que a gente vai deixar pra você. Força, foco, fé e muita questão, como eu digo sempre. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.